Irmãos, graças a Deus, mais um dia o Senhor nos deu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mesmo assentados, abram suas Bíblias, por gentileza, em Salmos, capítulo 52. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma árvore. Não sei se alguns irmãos vão lembrar, mas uma vez eu já falei sobre as árvores. Falei da figueira, falei da oliveira, falei da videira. E essa semana eu estava meditando, e aí eu lendo sobre Salmos, tem um versículo muito interessante que Davi vai se comparar à oliveira. E aí veio aquilo na minha cabeça, que eu já li muitas vezes na Bíblia falando também sobre oliveira. Por que essa comparação? O que essa árvore tem de tão importante, né, tem de tão magnífico, que o tempo inteiro nós somos comparados, inclusive Jesus é comparado também à oliveira. E aí hoje nós vamos aprender algumas coisas com a observação das árvores, né, e de uma árvore em específico. Então vamos à leitura da palavra de Deus, Salmo 52, nós vamos ler do versículo 1 ao 9, que diz assim: Por que te glorias na maldade do homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urge planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem. Proferes mentira a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens, e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Amado Deus, Santo Eterno Pai, Senhor Deus, de graças te damos, Pai, pela leitura da tua palavra. Convidamos o teu Espírito Santo a ministrar aos nossos corações e nos trazer mudança, nos trazer esperança, nos trazer refrigério. E como diz a canção, que o Senhor seja o centro de todo o nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a oliveira é uma das árvores de maior significado na Bíblia. Tem outras, mas ela é uma das mais importantes também. E quais lições nós podemos tirar através da observação dessa árvore? Né? Por que o próprio Deus ele permite essa comparação conosco? E eu gostaria de dar algumas características. Será que eu vou acertar, gente? Que é tanto botãozinho aqui. É a setinha, né? Está meio apagada. E aí, eu gostaria de trazer algumas características para te impressionar, tá? Porque eu tenho um olhar muito assim para a natureza, para os irmãos que sabem, eu sou formada em biologia, e assim, falar dos seres vivos é uma coisa assim que me deixa, né, muito feliz. Inclusive, né, se você parar, estiver muito estressado, né, não tiver muito legal, muita coisa na cabeça, observe a natureza. Nem que seja por fotos na internet. Você vai ver que você vai se sentir melhor, vai liberar hormônios de bem-estar. Então, a natureza ela tem esse poder, né, de nos ensinar coisas. E ali está uma imagem de uma oliveira. Ela tem um tronco desse formato, começa bem fino, depois vai engrossando, porque vai surgindo brotos embaixo da raiz, que vão se tornando uma, como ela, e com o passar dos anos, quanto mais os anos se passam, mais retorcido fica aquele tronco, porque ele é um conjunto de ramos que vão crescendo da própria raiz da oliveira, né? E aí, algumas características são muito importantes. Primeiro, a sua perenidade, porque elas têm a característica de viver em quase todo tipo de solo, né? Ele pode ser pobre, ele pode ser seco, ele
Pode ser no vale, pode ser em montanhas, pode ser até em cima de rocha, desde que a raiz encontre um curso d'água, porque a raiz é bem profunda. Então, a terra não precisa ser tão fértil, pode ser bastante fértil. O que vai fazer com que uma oliveira ela cresça num local e não cresça em outro é mais o clima do que as propriedades do solo. Então, por isso que não é muito comum nós encontrarmos oliveiras aqui, ela é mais do Mediterrâneo. Mas existem alguns lugares do Brasil que nós temos oliveira, nós temos plantações de azeitonas, nós temos produção de azeite no Brasil. Então, Rio Grande do Sul, algumas regiões de Minas, né, enfim, Campo de Jordão, São Paulo tem muitas oliveiras. Então, o ambiente ele precisa ter calor, mas ele também precisa ter um período de frio, né? E o seu desenvolvimento é lento, mas ele é contínuo. Ela não para de crescer e de se desenvolver. Ela, dependendo da espécie da região onde ela vive, ela pode viver, quer dizer, viver não. Viver também, vou entrar nessa parte logo. Ela pode viver milhares de anos. Tem algumas árvores, né, oliveira, lá no Oriente Médio, que datam de mais de 5.000 anos. Ou seja, antes de Jesus. Então, elas têm uma longevidade muito grande, é uma característica delas. E ela demora para dar os primeiros frutos. Algumas vão dar o seu primeiro fruto após 15 anos do plantio. Outras já vão conseguir a partir do terceiro, quarto, vai depender da técnica agrícola que é utilizada, que hoje a gente utiliza técnicas para adiantar a infrutescência, né? Então, pode acontecer. E, enquanto ela vive, ela frutifica. Se ela viver 5.000 anos, ela vai produzir azeitonas por 5.000 anos. Outra característica interessante. E a outra, por que ela demora tanto para crescer e dar o primeiro fruto? Por causa da raiz. Essa raiz, ela precisa ser muito profunda, né? Vai atingir vários metros e ela precisa encontrar uma rocha. Então, quando ela encontra a rocha e ela se fixa, né? Ela cresce em direção, né, para baixo, né? Nós chamamos isso de geotropismo, que é o crescimento em direção contra a gravidade. Ela precisa encontrar uma rocha. Encontrou a rocha, aí ela vai começar a se desenvolver melhor, né? O fototropismo, que é o crescimento do tronco. E aí, nós vamos entender que tamanha a sua regeneração, que mesmo após o dilúvio, a pombinha que Noé soltou, voltou com o quê? Com um ramo de oliveira. As águas duraram sobre a terra em torno de 1 ano. Ela sobreviveu. Ela floresceu. E isso para nós entendermos a longevidade dessa árvore. E ela é símbolo de paz, de prosperidade, de fidelidade, de perseverança, de longevidade. Nós encontramos o símbolo, né, das folhas de oliveira em bandeiras, né, em muitos monumentos. Ela representa muita coisa boa, características boas. E ela promove alimento, ela promove luz, porque um dos olhos é um dos combustíveis ali do fogo. Ela produz madeira, ela produz chá, ela produz pomadas curativas. O seu óleo é utilizado em muitas atividades religiosas. Ela pode produzir até 80 litros de azeite por ano. Ela promove uma sombra muito fresca, né? Por isso que era muito comum, né, a Bíblia citar o tempo inteiro o Monte das Oliveiras, onde as pessoas iam para orar, para meditar. O próprio Jesus esteve lá muitas vezes, orando, ensinando aos seus discípulos, olhando dali do Monte das Oliveiras para Jerusalém e chorando e clamando por nós. E por quê? Porque ela, no verão, tem uma atividade metabólica muito grande, porque logo depois ela vai dar azeitonas. Então, o que ela faz? Ela absorve a maior quantidade de raios ultravioletas que está próximo dela. Então, embaixo dela fica bem fresquinho, porque ela já absorveu o que está por cima. Quem mora próximo de árvores sabe que é mais fresco, por causa dessa atividade metabólica da planta, né? Então, ela produz muitas propriedades curativas, sem falar da propriedade fitoterápica. Né? Diminui pressão arterial, problemas gástricos, trata câncer, trata gripes, é muita coisa. Se parar por aqui já está bom, mas tem muito mais coisa.
Então, é uma planta que eu fico pensando assim, meu Deus, que árvore tão valiosa. Deus não cria nada sem propósito. E por isso o Senhor permite essa comparação. Nós criamos coisas, televisores de LED, trem-bala na China, tantas coisas, ar-condicionado através da observação da natureza. Por que não os ensinamentos que nós podemos tirar dessa planta para também nós utilizarmos como ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa vida? Né? Da perseverança que essa árvore tem, das propriedades medicinais e curativas que ela tem. E, assim como a oliveira, nós também fomos chamados para dar frutos, independente do local em que nós fomos plantados. Porque qual é o propósito da oliveira? O principal é ela dar fruto. Dentre sombra, dentre tantas outras coisas, ela precisa dar fruto. Porque o azeite é algo extremamente importante para a nossa alimentação. É o principal meio de exportação, inclusive, de Israel. Né? E o fruto é uma característica adaptativa da dispersão dessa espécie na natureza. Então, por que essas árvores que produzem frutos, elas são mais espalhadas pelo mundo? Porque os animais se alimentam e dispersam pelo caminho as sementes. Então, é muito mais fácil nós termos uma planta com frutos espalhados pelo caminho. E a mesma coisa conosco. Quando nós nos convertemos, o que nós produzimos a partir disso é fruto de um relacionamento que nós temos com Deus. E essa é a evidência de que nós tivemos a nossa vida transformada. Paulo vai dizer lá aos Coríntios o seguinte: eis que tudo se fez novo. A partir do momento que você é a nova criatura, as suas atitudes elas mudam. Você passa a mudar essas atitudes. E essa árvore produz azeitonas. As azeitonas produzem azeite. E quem se beneficiar desse azeite vai saber de onde ela veio. E se esse irmão ele produzia limão, se ele é a árvore verde, se ele é a oliveira verde, tem alguns que falam que é verde aqui no texto, outros são verdejantes, outros são frutíferas, são outras palavras que são utilizadas no mesmo versículo, né? Se produzia limão, agora vai produzir o quê? Azeitona. Né? E das azeitonas é o fruto da oliveira, ela é prensada, ela é esmagada, da onde nós retiramos o azeite. Só que dessa prensa eu posso espremer essa azeitona até 4 vezes. Só que elas vão dar óleos diferentes, com funções diferentes. E é sobre isso que nós vamos falar. Se eu prenso a azeitona uma vez, eu tenho um tipo de óleo que tem uma função. Essa mesma azeitona eu posso prensar mais uma vez. Vai dar o segundo óleo, que tem outra função. A primeira já não serve. O terceiro, outra. E o quarto, outra, com funções diferentes. Amém? Entenderam? E quando nós vamos ver a história de Davi, quando ele diz que ele é a oliveira verde, esse foi um exemplo de alguém que teve uma vida espremida. E aí, só relembrando a história que os irmãos já conhecem, Davi matou Golias, né? Muitos ficaram impressionados. Quando ele passava pelas cidades, as mulheres cantavam em exaltação a Davi. Né? Saul deu a sua filha para casar com Davi. E, com o tempo, Saul foi ficando o quê? Enciumado com a situação e começou a perseguir Davi, não foi isso? E aí Davi faz amizade com Jonatas, que é filho de Saul, e aí Jonatas já vai passando todo o esquema. Ó, meu pai vai tentar isso contra você. Mete o pé e foge. E aí ele vai para onde? Ele vai lá, foge, vai para Aimeleque, sacerdote, e chega lá e ele conta uma mentira. Olha, eu vim enviado de Saul, me dá comida, me dá uma espada, porque eu saí correndo, não peguei nada. E aí ele se esconde no deserto, ele se esconde na caverna de Adulão, né? Monta um exército ali, uma vida, né, da maior correria. E Saul continua perseguindo Davi. E tem uma hora que Saul fala assim, ó, ele fica sabendo, porque quando Davi esteve com Aimeleque, tinha um tal de Doeg, que era um pastor de ovelhas ali de Saul. E aí, quando esse Doeg viu que Davi tinha ido lá, contou para Saul e falou assim: olha, eu sei onde ele está. Passou por Aimeleque, a Aimeleque ajudou ele. Aí Saul fez o quê?
Vou lá em Aimeleque, para ver o que tinha acontecido. Chegou lá, Aimeleque falou: ué, o que eu sei, ele é teu genro. Ele me pediu comida, eu dei. Ele me pediu espada, eu dei. Ai de mim se não desse. Mas aí Saul não gostou, não. Aí mandou matar Aimeleque e todos os sacerdotes. Apenas um ficou vivo, que foi o filho de Aimeleque. E aí a correria continua. Davi fugido, Saul atrás dele. Os sacerdotes mortos, porque Doeg aceitou matar os sacerdotes, então todo mundo foi morto, menos um. E aí nós vamos observar aqui que quando Davi se viu traído por Doeg, ele escreve esse Salmo 52 que nós lemos. E quem era Davi? Eu sou oliveira verde, que floresce na casa de Deus, confio no amor de Deus para todo sempre. Ele sabia onde estava o seu contentamento. E a vida de Davi foi prensada. E eu queria fazer uma comparação desses 4 tipos de óleo que são produzidos a partir da vida de Davi, o que nós podemos aprender com isso. Então, a primeira prensa das azeitonas, ela produz o óleo da unção, um óleo que era utilizado na casa de Deus. É o óleo que hoje também nós utilizamos para adicionar a perfumes, né, alguns tipos de perfumes, a elixir, muito perfumados. Então, esse primeiro óleo, ele era o melhor óleo que tinha, vamos colocar assim, e que era o óleo da unção. E quando a gente fala de óleo da unção, óleo para ungir, ele simbolizava o quê? Consagração, separação para o serviço. Então, quando alguém era ungido, era passado esse tipo de óleo da primeira prensa, ele estava separado para o serviço de Deus, né? E se Davi, ele era como a oliveira verde, quem era Doeg? Era o símbolo da traição. E aí o texto vai dizer, que nós lemos, quem era Doeg? Ele se gaba da maldade, ele faz planos para acabar com os outros, ele tem a língua caluniadora, gosta mais do mal do que o bem, prefere a mentira no lugar da verdade, gosta de ferir os outros com as palavras. E nós somos tentados todos os dias a usar os mesmos recursos com as pessoas que nos perseguem, não é verdade? Nós somos tentados a isso. Mas na situação que estava Davi, ele preferiu, ele escolheu permanecer no melhor lugar, que era na casa de Deus. Ele viu as situações adversas, ele viu nestas situações uma oportunidade para crescer, uma oportunidade para amadurecer espiritualmente. E esse óleo, ele só é produzido se você estiver na casa de Deus, se você estiver com Deus. E aí a minha pergunta é: aonde é a casa de Deus? É você, é a sua vida. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós precisamos estar onde? Com Deus. Deus precisa habitar em mim. Deus quer fazer, né? Deus não precisa, né? Nós é que precisamos, né? Que Deus habite em nós. E a gente pode observar que por isso Saul, inclusive, perseguiu Davi, mas em muitos momentos ele temia, porque ele sabia que Deus era com Davi. Tudo que Davi fazia, Deus abençoava. Está lá no histórico, no relato histórico, em Samuel. Tudo que Davi fazia, Deus era com ele. Deus habitava no coração, na vida de Davi. E eu queria concluir esse primeiro tópico dizendo que o azeite produzido, que te enche da unção, te prepara para o serviço, te enche do poder de Deus. O inimigo vai até tentar, como aconteceu com Saul, mas é Deus quem dá a ordem. O mesmo Deus que estava com Davi é o mesmo Deus que está conosco hoje, sabe? E Davi, ele foi ungido, e o mais interessante é que após toda essa provação e perseguição, Davi, mais tarde, foi ungido o quê? Foi ungido rei. Mas foi necessário, para que ele fosse ungido rei, ele ter passado pelas provações para adquirir amadurecimento. Os planos de Davi eram qual? Ele só queria trabalhar para Saul. Era só isso. Ele queria guerrear por Saul. Mas Deus tinha planos ainda maiores. Mas Davi precisava estar preparado. E porque ele esteve com Deus, na casa de Deus,
ele foi aprovado e foi ungido rei e deu o melhor azeite, que é o da primeira prensa. Amém? O segunda prensa das azeitonas, ele forma um óleo que é usado agora na alimentação. E já foi comprovado cientificamente que uma má alimentação, ela influencia o nosso humor, ela influencia a nossa disposição, né? O azeite que é usado na alimentação, né, o mais saudável, inclusive, ele é até o mais caro, né? A gente vai no mercado, eu sempre vou na parte da promoção. A dona Rosana já me ensinou que tem que ser 3 meses, né, de produção, até seis meses. Se for mais, não está legal. E aí você vai perceber por que ele está barato, né, dona Rosana? Porque já tem mais de 6 meses, já não é um azeite tão bom, né? Tem que ser antes disso. Então, é mais caro, mas tamanho é o seu benefício. E quais são? E isso é o alimento para o corpo, mais saudável para o meu corpo. Mas qual é o alimento para o meu espírito? É a palavra de Deus. Né, como foi hoje na aula da escola dominical. A palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito. E Davi fugiu da presença de Saul, foi para a caverna, foi para o deserto. Mas o que sustentou Davi durante esse período de provação? Era o conhecimento sobre Deus. Ele sabia quem era o Senhor. Né? Então, nós precisamos buscar o Deus da palavra. Né? Deus vai te usar na sua história, independente de qual for a sua história, Deus vai te usar. Deus quer te usar. Mas você precisa ter uma aplicação bíblica naquilo que você vai testemunhar. Senão, você é glorificado e Deus não é. Você vai contar o seu testemunho para quê? Para edificar só a si mesmo? Sabe que uma vez, gente, eu já passei por isso. Já ouvi em pregações e eu já passei por isso. De, às vezes, um irmão chegar para contar um testemunho e ele contar com maior alegria o tempo dele de mundão. Irmãos, eu já vi isso, uma alegria, e que caramba, que eu tinha muito dinheiro, e que eu tinha mulheres, irmão, eu era bonitão. Mas eu aceitei Jesus. Aleluia. Irmãos, desse jeito, a fisionomia mudou, sabe? Então, cadê a palavra de Deus nisso? Cadê a satisfação, sabe? Cadê a glória, a honra ao Senhor, sabe? Então, assim, nós precisamos, o nosso testemunho de vida, a gente precisa estar pautado na palavra de Deus. Porque senão a gente não consegue resistir às provações. Porque senão você só vai ter experiência sua para contar. E o que as suas experiências te alimentam, se não a palavra de Deus? Né? Se eu não me alimento bem, como é que eu vou ajudar o faminto espiritual ter alimento? Então, assim, eu acho muito bonito quando Jesus ele sobe ao Monte das Oliveiras e ele ensina aos seus discípulos, e ele está ali para orar, e eu vejo ele sempre, Jesus sempre se separando para ter um momento com Deus, ele sendo Deus, né? E, irmãos, não tem alívio maior, sabe? Não tem frescor maior, assim como Jesus estava naquele frescor das oliveiras ali, né? Falando com Deus, não tem alívio maior do que você saber que durante a luta das provações que você está passando, você tem a palavra de Deus de saber que 10 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Sabe? Que você vai correr, não vai se cansar, que você vai voar como águia, porque o Senhor está com você. Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe? Que aquele que persevera, ele recebe uma coroa de justiça. Irmãos, é muito bom durante a aprovação a gente saber que nós não estamos sozinhos. Né? Os que esperam no Senhor, né? Renova suas forças. Irmãos, e a conclusão desse tópico é que esse óleo ele é produzido quando nos alimentamos da palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa: às vezes a gente chega muito cansado do serviço. O nosso único objetivo e prioridade é comer e dormir. Tem dia que a gente está assim, não é verdade? E naquele dia não deu tempo de fazer o nosso devocional, mesmo a gente sabendo que a palavra de Deus diz que nós precisamos meditar na palavra de dia e de noite. Irmãos, eu não estou falando isso porque eu prego, porque essa dificuldade também é para mim, é para todos nós. Mas sabe uma coisa que nós precisamos fazer? A gente precisa vencer esse cansaço, porque muitas das vezes, aquele versículo que você leu pela manhã, 6 horas da manhã, correndo, quase chegando atrasado no serviço, é ele que vai te sustentar durante todo o seu dia, porque você não sabe a luta que você vai passar naquela manhã, naquela tarde, naquela noite. Então, é por isso que nós precisamos meditar de dia e de noite. Irmãos, eu tenho algumas estratégias, não sei se vocês têm. Porque
às vezes, quando dá tempo de eu fazer meu estudo expositivo, que leva tempo, que eu sou daquelas que tem que anotar, que tem que fazer seta, que tem que ter um marcador, e aí, se não tem, me desestabiliza. Eu tenho já a Bíblia online, né, lá no meu celular, que tem o versículo do dia. Quando não dá para ver aquele dali, eu tenho também um devocional, que é um livro, né, Café com Deus, muito, muito bom também. Né, eu tenho também lá em PDF, no meu celular, que aí eu leio o capítulo, já faço a minha meditação. Irmãos, quantas vezes o Senhor não me alimentou? Eu fiquei assim, já pensou se eu não tivesse lido? Olha a resposta de Deus chegando para mim. Quando a aprovação veio, eu já sabia até a resposta. Sabe? É por isso que nós precisamos meditar de dia e de noite, né? E a conclusão, né, desse tópico é que Doeg matou os sacerdotes, mas um que foi o filho de Aimeleque, ele não morreu, que foi Abiatar, e ele fugiu. E para onde que ele foi? Foi atrás de Davi. E o que Davi falou para ele? Fica aqui comigo, porque aqui você vai ter proteção. Porque aqui nada vai acontecer com você. Você acha que Abiatar, ele estava só crendo na força de Davi? Ele estava crendo, era no Deus de Davi. Era o Deus de Davi que ele cria. Então, irmãos, seja você essa árvore onde as pessoas te buscam para orar, para meditar, para trazer uma palavra de refrigério. Sabe? Eu sei que é uma responsabilidade quando a gente recebe aquele áudio, ora por mim, estou passando por tal luta. Irmão, se essa mensagem chegou até você, Deus vai te usar. Mas você precisa meditar de dia e de noite para você ter a palavra certa para o coração daquela pessoa e você ser essa árvore que dá que dá aquela brisa, sabe? Que é refrescante estar debaixo. Amém? A terceira prensa é o óleo usado para manter a chama acesa. Né? Era muito utilizado no período bíblico. E agora Davi já está mais experimentado na vida. E ele escreve o Salmo 128, do 1 ao 3, que vai dizer assim, ó: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. O tronco de oliveira, quando ele envelhece muito, os brotos começam a crescer da raiz, como eu falei no início da mensagem, e eles crescem, se tornam adultos, recobrem o tronco antigo e se tornam um com ele. Então, é como se ela estivesse sempre se renovando, sabe? Então, ela está sempre se renovando por causa desses brotos. E essa é a comparação que foi feita. Isaías, depois, ele vai falar sobre os brotos que crescem da raiz de Jessé, pai de Davi. No Novo Testamento, Paulo relembra também o que Isaías havia dito, falando sobre os brotos de Jessé. E em Apocalipse, o próprio Deus ele vai dizer que ele é a raiz da geração de Davi, sempre fazendo essa alusão à oliveira. E aí, quando Paulo ele chega a Roma, ele prega aos romanos. Os romanos, que não são judeus, né, são gentios ali, eles se convertem. E aí, como é que fica o negócio? Porque eles não são da geração de Davi. Eles não são os brotos da oliveira, porque eles são gentios, né? E Paulo vai explicar que os gentios, então, eles não são da descendência de Davi, mas que Deus fez um enxerto. E aí ele vai contar, aí agora eu vou abrir lá em Romanos, tá, irmãos? Lá em Romanos, capítulo 11, no versículo 17, vê se os irmãos encontram aí. É importante a gente ler, que é muito, muito poderoso isso aqui. Romanos 11, versículo 17 e 18. Amém? Está escrito assim: se, porém, algum dos ramos foram quebrados e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porque se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti.
O Senhor Jesus, ele veio da descendência de Davi como broto de oliveira, como oliveira, e ele veio para os seus, né? Ele veio para os judeus. Mas os judeus não receberam, porque os judeus queriam que um Messias com uma liderança política. Mas o Senhor Jesus, ele veio para restabelecer um reino quê? Espiritual, né? E já era plano do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho por toda a humanidade. Né? Então já era plano de Deus. Só que tiveram muitos que rejeitaram. Então esses judeus pelo qual, que é a raiz, né, que são os brotos ali, eles rejeitaram. Então eles foram o quê? Quebrados da árvore de oliveira. E aí o que o Senhor fez? Todos aqueles que receberam a Jesus como o Messias, ele pegou esse ramo que era da oliveira brava, que era outro tipo de oliveira, que não dava frutos ou que não dava frutos saudáveis. Então, oliveira brava é isso. Ele pegou, tirou, fez um corte na oliveira verdadeira e enxertou, que é um tipo de técnica agrícola. Que essa técnica, qual é a ideia? É um melhoramento genético. Então, quando eu tenho uma planta que ela está crescendo, mas ela não está saudável, mas eu quero aquela espécie, eu desejo aquela espécie, eu enxerto numa planta saudável e ela cresce saudável porque ela está se alimentando da raiz de uma planta saudável. Então, foi dessa forma que todos nós fomos alcançados. E hoje nós podemos dizer que nós somos da raiz de Davi. Amém, irmãos? E as nossas transgressões, a palavra de Deus diz que o Senhor foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. E Ele carrega essas cicatrizes, né, por causa do nosso pecado. Mas o Senhor fez questão também de nos marcar, nos cortando de um local que era infrutífero e nos ligando a um que é frutífero. Então, toda vez que nós lembrarmos da grande salvação que nos alcançou, nós lembrarmos que nós fomos marcados pelo nosso Senhor. Amém, irmãos? E aí, Paulo vai dizer que isso não é um motivo de orgulho, porque nós, porque, né, alguns são retirados do galho, eu fui enxertada, vou ter vida eterna, amém, aleluia. Mas a gente tem que tomar cuidado e orar por esses também que foram rejeitados. Na verdade, não foram rejeitados. Eles é que não aceitaram, né, o Senhor Deus. Porque nós dependemos dessa seiva. E o que esse assunto tem a ver com a terceira prensa, né, que produz esse óleo? É que nós somos luz na vida de alguém. Que nós podemos ser luz na vida de alguém. E não é porque você é bom, mas porque um dia Jesus teve misericórdia de nós e nos enxertou. Né? E eu queria concluir esse tópico dizendo o seguinte, que o nosso objetivo é iluminar o mundo em trevas, como vai dizer lá em Mateus, né? A fim de que todos vejam a diferença na nossa vida. E, irmão, se aquilo que nós fizemos deu certo, amém. Se não deu certo, amém. Por quê? Porque a gente segue dando glória. Por quê? Porque o mundo observa a forma como nós enxergamos a vida. Vocês entendem? Muitas das vezes a gente não abre a nossa boca para falar de Jesus propriamente dito, mas a sua vida, por causa dos frutos, deve refletir uma vida de alguém que segue a Cristo, de alguém que tem um alimento diferenciado, sabe? Então, esse azeite é produzido para que você possa enxergar não só o seu caminho, mas também ser luz na vida do outro. E também, irmãos, para identificar as estratégias do inimigo na sua vida. Eu tenho um exemplo de uma amiga que, assim, essa minha amiga é muito incrível, porque ela manda uns áudios assim, ó. Vou contar para vocês. Vocês não sabem o nome dela, não? Então, tudo certo. Ela manda áudio para mim e fala assim, olha, Sheila, escuta esse áudio aí. Aí tá lá, 10 minutos de áudio. Ô, benção. Não, a gente gosta disso, tá? Eu gosto. Mandou lá, estou tomando banho, ouvindo áudio. E enquanto ela está falando, estou conversando ao mesmo tempo, mas ela não está me ouvindo. E aí mandou os áudios dos 10 minutinhos lá. E tá ela. Amiga, tem que te confessar um negócio. Estou muito chateada. E lá. E aí, irmãos, eu só sei que há 10 minutos, nesses 10 minutos, ela confessa pecado, ela cita versículo bíblico, ela se aconselha, ela ora por ela mesma, ela se abençoa. E quando termina o áudio, a única coisa que eu tenho para responder a ela é assim,
Amiga, muito obrigado pela pregação, pelas palavras de bênção. Porque, assim, irmãos, é muita luz. É muita luz. Ela passou pelo problema e ela, irmãos, ela conseguiu enxergar a estratégia do inimigo antes que o inimigo viesse. Ou quando chegou, ele já estava ali, ó, tô te vendo. Vaniela usa muito essa palavra, e eu me amarro, porque ela fala muito isso. Ah, amiga, quando aconteceu tal situação, eu falei, Satanás, já tô te vendo. E a minha, irmãos, erra? Não erra não, porque já viu a estratégia do Satanás. Eu só sei que eu mando mensagem para assim, amiga, obrigado, porque essa tua palavra me abençoou. Que como é que pode passar por uma situação tão adversa e você já se abençoar, você já orar por você, você já citar os versículos, já sabe o que Deus... Porque eu sei o que Deus pensa a meu respeito, Sheila. Irmãos, isso é prensa. Isso é azeite. Azeite que ilumina. Que glória, irmãos. Que nós possamos ser assim, né? Quando você, como árvore, chega ao terceiro tipo, né? É quando você já consegue enxergar os planos, os propósitos de Deus. E quando as trevas vêm, você é tão luz que você já identificou o terreno. Opa, não é por aqui que eu vou não, porque eu já vi a estratégia do inimigo. Amém, irmãos? A quarta prensa é uma prensa que ela produz um óleo que ele agora vai fabricar o sabão, sabonete. E nós já sabemos, o sabão ele serve, né, para limpar. E o que o Senhor quer nos ensinar? Que nós precisamos nos manter limpos. Esse tipo de óleo é um óleo que nós produzimos para nos manter limpos na nossa caminhada cristã, né? E é mais fácil tomar banho. É mais fácil lavar 10 quilos de roupa na mão do que limpar o coração. É ou não é? É difícil. Né? Falou que... Qual que você prefere? Eu já sei que é mais fácil lavar 10 quilos de roupa na mão. Então, nós fomos enxertados. Paulo diz que para a gente não se gloriar, porque quem nos alimenta é a raiz. Mas, irmãos, eu queria dizer uma coisa muito séria. Porque não existe plano... Porque, assim, não existe... Antes de eu falar essa coisa muito séria, não existe planta doente vivendo perto de oliveira. Vocês sabiam disso? Eu achei isso incrível quando eu li, que eu não sabia. Mas não tem planta doente perto de oliveira, porque ela tem tantos poderes curativos, ela deixa o sol tão propício que se tiver uma árvore doente perto dela, fica curada. Se a árvore toca, estiver próximo da raiz, as propriedades medicinais da oliveira passam para a árvore. Você sabia que se você cortar uma oliveira, queimar, botar fogo, não quero essa planta aqui, vocês sabiam que ela vai brotar tudo de novo? Sabe por quê? Porque a raiz dela é tão profunda que não dá para tirar. Só se fizer uma escavação gigantesca, já gastou milhares de dinheiros ali para fazer aquilo. Ela vai brotar tudo de novo. Sabe? E, infelizmente, irmãos, todos os dias nós temos contato com pessoas que têm o coração ferido, reagindo à vida. Elas estão reagindo à vida e, infelizmente, elas ferem. E eu não estou falando para você que foi ferido. Irmãos, eu estou falando para você que fere. Para mim, sabe? Tem muito ramo de oliveira, muitas das vezes dentro da igreja, mas que está desprezando os demais ramos. E sabe quando você faz isso? Quando só seu trabalho é bom. Só você é bom. Só o que você escreve é bom, só o que você prega é bom, só o que você ensina é bom, só a forma como você enxerga a vida é boa. Irmãos, eu acho que eu vou te frustrar. Mas não existe. Não existe pastores melhores do que todo mundo. Embora eu olho para o pastor Luiz assim. Entendeu? Mas, enfim, tirando o pastor Luiz, né? Não tem. Então, assim, irmãos, não, na verdade, todos os pastores, gente, eu tenho uma sim com todos os pastores dessa igreja, vocês não têm ideia. E quanto mais pastores, né, mais o pastor levanta, mais pastores nessa igreja, mais eu fico assim, gente, meu coração tá.
É muita gente para eu contar, muita gente para me aconselhar. Ô, benção. Não tem tempo ruim, não, irmão. Porque o que mais tem nessa igreja é pastor para você se aconselhar. Glória a Deus por isso. E, irmãos, mas a oliveira tem, é verdade, tem muito ramo dentro da igreja que que tá fazendo isso, que está desprezando o outro ramo. E nós sabemos o que o Senhor faz com ramos que não são bons. Então, essa palavra é uma palavra de exortação, mas de muito amor, porque se você está aqui hoje, o Senhor quer dizer para você: eu não quero que você saia desse enxerto. Você foi enxertado e eu não quero que você saia, não despreze. E aí a gente vai entender muitas das vezes, né, que em Apocalipse, quando o Senhor vai falar assim: dois estarão no campo, um irá subir, o outro irá ficar. Vocês acham que dentro da igreja isso não vai acontecer? Isso vai, irmão. Mas a gente precisa entender que nós fomos enxertados para dar óleo, e um desses óleos é o quarto, que é o óleo que limpa o nosso coração. E é, é claro que porque eu estou dizendo que ninguém aqui é perfeito, né? Isso não quer dizer que eu não vou dar o meu melhor. Porque o mesmo Davi que mentiu lá para Elimeleque, contando que ele foi enviado por Saul e não tinha sido nada disso, foi o mesmo Davi que teve muitos momentos com Deus, se arrependeu, se consertou, né? E que depois o Senhor vai dizer. E depois ele mesmo vai dizer: Senhor, o Senhor que me sonda, que me conhece, conhece todos os meus caminhos. Antes que eu pensasse, antes que eu fizesse, o Senhor já sabe, tira isso de mim, em nome de Jesus, tira. Sabe? Então era o mesmo Davi que depois o Senhor falou: um homem segundo o meu coração. Então a gente precisa, não é que a gente não vai errar, a gente vai errar. Mas a gente precisa, se nós estamos enxertados, a gente tem que produzir. Não existe a possibilidade de você estar enxertado e não produzir. Irmãos, eu sei que é difícil. É difícil produzir óleo, sabe por quê? A azeitona vai ter que ser esmagada, sabe? Mas, irmãos, é necessário. É necessário que a gente entenda que se nós não conseguimos produzir esses óleos, a gente não consegue viver a vida aqui. Essa vida aqui, a gente não consegue produzir. Nós estamos nos preparando e o Senhor está nos forjando, porque Ele tem um plano ainda maior, assim como Ele tinha com Davi. Qual era o plano de Davi? Servir a Saul, mas qual era o plano do Senhor? Fazê-lo rei. O Senhor tem planos ainda maiores, mas a gente precisa entender que a gente precisa produzir óleo. Tem áreas que, de fato, nós nos tornamos irrepreensíveis. Você não vai encontrar erro naquela pessoa, naquela área. Mas e as demais áreas? Nós temos tantas demandas na nossa vida, sabe? Mas essa é uma oportunidade que o Senhor está nos mostrando, né? Nos mostrando para que nós possamos nos consertar. Salomão vai dizer que sobre tudo que nós devemos guardar, guarda o seu coração, porque dele vêm as fontes da vida. Não espere palavras boas de coração amargo, porque coração amargo traz palavras amargas. E nós precisamos limpar o nosso coração, porque só quem produz esse último óleo é quem consegue manter o coração limpo. E é uma limpeza diária. Eu tenho que estar sempre produzindo azeitona, para estar sempre produzindo óleo, para estar sempre limpando o coração. Porque a cada dia que passa é uma nova demanda. Irmãos, o que nós precisamos fazer se nós estamos entendendo que essa palavra é para mudar o meu interior? A gente muitas das vezes vai precisar de ajuda. Às vezes ajuda do seu líder, às vezes ajuda do seu pastor, às vezes ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, e está tudo bem, sabe por quê? Porque, de fato, tem coisas que nós não damos conta das nossas demandas. A gente precisa de ajuda para reorganizar ali a bagunça que muitas das vezes está aqui dentro. Eu costumo comparar essa questão da limpeza a um quarto bagunçado. Quem tem um quarto da bagunça em casa? Calma, calma. Eu sei que ninguém quis levantar a mão. Calma. Tá lá, a Sara foi corajosa. Entendeu? O quartinho da bagunça. A minha casa é tão pequena que não dá para ter o quarto da bagunça. Então, eu tenho a caixa da bagunça. Aí eu tenho uma caixa aqui da bagunça, toda arrumadinha. Quem olha, acha que só tem coisas boas ali dentro, coisas lindas. Mas tá cheio de bagunça. Coisa que eu não sei por que eu ainda não joguei fora. Coisa que não sei por que ainda não me desfiz. E aí tá dentro da caixa. Mas às vezes na nossa casa a gente tem um quartinho da bagunça que guarda aquele material de Natal, né, que a gente só usa uma vez no ano. E fica lá o quartinho. E a gente vai entulhando as coisas lá. O ideal é, de tempos em tempos, a gente abrir a sala da bagunça, tirar aquilo que você já realmente não está usando há muito tempo, porque se você não mexe, você deixa ali anos e anos, o que vai acontecer?
vai começar a formar mofo, vai começar a dar um monte de teia de aranha, e aí os ratinhos começam a aparecer, e aí rato faz ninho, e aí rato morre, e daqui a pouco tá vindo cheiro ruim de dentro desse quarto. Não é verdade? Fica um negócio bravo, mas isso não acontece na casa da Sara, não. Ela tá assim, ó. Não. Então, o que, que vai acontecer? Vai começar a sentir cheiro ruim. E quem se aproximar vai sentir o cheiro ruim do quarto. Às vezes isso acontece conosco. As pessoas vão chegando perto, nós estamos com tanta demanda de sujeira dentro do nosso coração, que as pessoas se deparam com um cheiro ruim, com as palavras ruins, com as palavras amargas. Então a gente vai precisar falar com o Senhor, Senhor, essa é uma demanda. Trabalha no meu ser, trabalha no meu coração. Eu quero produzir desse óleo o óleo da limpeza. Eu quero que o Senhor entre nesse quarto e me ajude, porque tem tanta caixa, tem tanta coisa, tanta demanda, que eu não sei, eu não consigo dar conta sozinho. E aí você vai tirar tudo, você vai passar o óleo, você vai limpar, vai deixar tudo cheirosinho. O poliflor vai reinar ali dentro. E quem chegar perto não vai sentir mais cheiro ruim, vai sentir aroma, vai sentir o cheiro de lavanda do poliflor. Não é assim? Então, irmãos, é isso que o Senhor quer nos ensinar. E a conclusão disso é que esse óleo ele é produzido porque você se alimenta. E você está se alimentando numa boa raiz. Né? Ele quer te ajudar com as suas demandas, ele quer que você seja curado, ele quer que você seja limpo. E ele quer que você ajude a curar outras pessoas. Porque esse é o propósito da oliveira. Ela está ali para servir, ela está ali para ser uma sombra. Ela está ali para ser um local agradável onde as pessoas querem estar. Sabe? Então, que o Senhor possa nos ajudar, e eu quero concluir essa mensagem nessa manhã, né, dizendo que você foi enxertado numa boa raiz, porque você produz óleo da unção, que te fortalece nas batalhas da vida e te separa para o ministério, o óleo que alimenta vidas, fruto de um relacionamento com a palavra de Deus, que você produza o óleo que mantém a luz acesa, porque você é a luz e é luz na vida dos seus irmãos, que você possa produzir o óleo que limpa a impureza do coração. E a oliveira, ela produz azeitona enquanto ela viver. Se ela está vivendo 5.000 anos, ela vai produzir 5.000 anos de azeite. E o amassar do fruto, ele produz muitas das vezes o sofrimento, mas ele também produz o crescimento na sua vida, né? Então, o mundo ele passa por sofrimento sem esperança. Mas nós, quando passamos pelas provações, nós temos aquela paz que a Bíblia diz que excede o entendimento. Está difícil, mas eu tenho segurança. Por quê? Porque eu não estou solto. Eu estou enxertado, eu estou preso numa raiz que é profunda. Você está errado, porque você está assim. Porque... Não, essas palavras são sempre para nós nos lembrarmos, elas são de esperança, para alimentar a nossa fé, de todas as vezes que nós passarmos pelas provações, nós sabermos que nós não estamos sozinhos, nós estamos enxertados e numa boa raiz que me produz, que me fornece um bom alimento para que eu possa produzir um bom azeite. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês.